Dia do consultório do Tribuna Livre. Vamos falar de um assunto muito importante. Alergias respiratórias são comuns nessa época com a chegada da primavera. Por essa razão, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Arapuã, do programa Tribuna Livre, o médico e professor, ele que tem especialidade em pneumologia pela USP de São Paulo, vai explicar conosco agora para os nossos telespectadores os problemas respiratórios, os cuidados e o tratamento que deve ser feito. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor, com a chegada da primavera, inclusive eu estava lendo há pouco, o Brasil é um país em que se destaca na lista de países do mundo global em relação à situação das doenças respiratórias. E principalmente nesse período, com a mudança de temperatura, com essa variação de temperatura e com a chegada da primavera. Quais são as doenças mais comuns no dia a dia de hoje? Bom dia, queria agradecer o convite para tocar no assunto e lembrar que, na verdade, quando a gente fala de doenças respiratórias, tem um monte de doenças respiratórias, né? A gente pode pensar no tabagismo, pode pensar na DPOC, no enfisema, pensar na Covid agora, nos insultos infecciosos, mas quando a gente pensa na primavera e nessas doenças sazonais, a gente pensa em alergias respiratórias. Então, é rinite alérgica, asma, né? As atopias, as alergias. Então, se manifestam com prurido, né? São aquelas que têm a ver com pólen. Por que estão na primavera? Porque tem a ver com pólen, com alterações de temperatura e, eventualmente, com redução da umidade. Um problema que, infelizmente, aqui a gente não tem, porque tem o mar, mas em alguns lugares, no Planalto Central, em Brasília, você tem uma redução de umidade e você tem um insulto adicional. Mas, então, quando a gente fala dessas doenças respiratórias, a gente está falando especificamente de alergias respiratórias, basicamente rinite alérgica, sinusite alérgica e asma. Qual a diferença de cada uma dessas três que o senhor falou? Como consegue identificar? A gente geralmente separa da seguinte forma: a gente separa doença de vias aéreas superiores, então é nariz, né? Nariz. Então é prurido nasal, coceira no nariz, você fica coçando o nariz entope, nariz, né? Obstrui. Entupido, que é muito comum, né? Perfeito. Escorre, né? A rinorreia, você tem uma descarga nasal, o nariz úmido, né? Pingando, então descarga nasal, rinorreia, que é o nome técnico. Se o nariz entope, escorre e coça, em bom português, se entope, escorre e coça, você tem que pensar nariz em rinite alérgica, né? Particularmente quando você teve um contato. Eu passei por um jardim, eu passei por um lugar que tem algumas flores, eu me aproximei de uma cortina, eu deitei num travesseiro que estava lá parado há muito tempo, a roupa de cama eu não troquei, e aí o nariz começa a coçar, os olhos começam a coçar. Então isso aí é via aérea superior, né? E a gente separa também de via aérea inferior, que aí já é mais sintomas como chiado no peito, desconforto torácico, com sensação de opressão no tórax, tosse, né? Então, essas coisas são muito brincadas. Então, frequentemente a pessoa que tem rinite alérgica, ela pode ter broncoespasmo, simulando asma, ou ter um pouco de asma. E a pessoa que tem asma também, frequentemente, uma parte delas, uma parte grande, tem rinite alérgica. Então, a gente separa mais ou menos em atopias ou alergias das vias aéreas superiores, incluindo, por exemplo, olhos, prurido ocular, né, aquela prurido aqui na pálpebra, ou alterações mais baixas, mais de pulmão mesmo, asma. O senhor falou em algo interessante, que é a questão das doenças respiratórias relacionadas à questão da tosse seca, aquela tosse forte, como diz no interior, lá em sua cidade de Santa Luzia, aquela tosse braba. Isso. E tem uma coisa, quando o menino está querendo entrar na piscina, está querendo entrar no açude, a mãe diz: meu filho, não entre não, que a água está quente, você vai adoecer. Essa história de água quente mesmo é prejudicial, doutor? Na verdade é o seguinte, há uma série de dados que a população, algumas pessoas sempre alegam e a gente tem dificuldade de comprovação, né? Por exemplo, o tal do sereno, né? Sereno, o picolé. A verdade é que quando você tem um ambiente quente e chove, você tem vaporização de substâncias que estão na terra, né? A terra é cheia de micro-organismos, então você tem uma aerosolização, uma vaporização de substâncias que estão ali, que podem sim, aquele cheiro de terra molhada, aquilo ali pode dar, em pessoas mais sensíveis, com alergia, algum desconforto transitório. Mas, de forma geral, isso é uma coisa que não deve limitar, a não ser que você tenha uma experiência prévia muito ruim, mas naquele dia não deve limitar previamente a vida do desenvolvimento das crianças. As crianças alérgicas devem ser tratadas para alergia, né? Nasal ou bronca, e devem ter uma vida normal. Então, limitar porque choveu, porque chuviscou, porque a água está assim, não me parece que seja a melhor saída, né? Não tem um embasamento muito grande isso. Qual é o perfil hoje do paciente que procura o seu consultório, que procura o serviço de pneumologia, o perfil de doença de pessoa com problema alérgico? É mais criança ou mais adulto? Não, eu sou médico de adultos, então tanto no hospital universitário quanto no consultório eu sou médico de adultos, então... Mas de maneira geral, pelo que o senhor percebe? É uma limitação, vou dizer, um viés do meu trabalho, mas a gente tem, por exemplo, o professor Constantino, tem colegas já no hospital universitário que fazem a frente na pediatria e tem aumento também dessa população.
de forma geral, nessa época do ano, você tem, sazonalmente, né, quando você tem mudança vem para a primavera e às vezes outono, você tem um aumento de alergias respiratórias. E isso acontece tanto em criança quanto adulto. E tem outro tipo de paciente. Tem paciente que não tem um problema alérgico, tem problema de DPOC, enfisema, tabagismo, doenças relacionadas ao cigarro, que é o grande insulto, ainda o grande insulto pulmonar mais importante. E essas pessoas também, eventualmente, pioram em algumas épocas do ano. Mas isso aí tem mais a ver com poluição, tem mais a ver com fumaça, fuligem, né? Então, uma pergunta que está chegando aqui em relação à situação de tomar banho normal no chuveiro. Gente que tem uma determinada hora, ou pela manhã logo cedo, à tarde ou à noite, a depender do horário e da temperatura da água normal, pode causar algum problema respiratório? Olha, de novo, são aquelas restrições que a população, por algum motivo, criou ou se impõe, mas não há nada comprovado de que você, por exemplo, tomando um banho ao meio-dia, ou do outro horário, você tenha... Agora, tem um aumento de sintomas. Agora, a verdade é que o ideal é se proteger, é manter uma certa... Como é que a gente pode dizer? Um conforto térmico, né? Você vai tomar banho num ambiente muito frio, você pode ter queixas nasais, né? Pode ter obstrução nasal. Mas não tem a ver com um problema maior, né? Por exemplo, adoeceu de pneumonia porque teve isso. Você vai ter um desconforto nasal. Quem tem rinite alérgica sabe. O nariz já está inflamado, o problema é de inflamação. E aí você acorda, pisa na cerâmica fria. E aí, às vezes, o nariz reclama, você começa a espirrar na hora. Por quê? Porque, na verdade, é um reflexo, né? Então, não é que aquilo ali vai lhe causar adoecimento. A verdade é que você tem uma hipersensibilidade e aquele desconforto térmico pode lhe causar sintomas ou piorar os sintomas. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Só pegando esse gancho aí, tem muitas pessoas que às vezes, desenvolvem uma alergia e não conseguem identificar imediatamente qual é a motivação, se é o ar-condicionado, se é a temperatura, se é o lençol. Quais são as principais causas? O que é que mais causa? Alguém com alergia? Pronto, perfeito. A primeira coisa é que a alergia é um problema pessoal, individual, tem a ver com atopia, tem a ver com hereditariedade. Então a pessoa tem alergia a pólen, tem alergia a ácaro, tem alergia a poeira doméstica, essas coisas são alérgenos mesmo. E por que algumas pessoas têm alergia e outras não? Também motivos pessoais. Você tem que localizar, identificar quais são os seus motivos de alergia e descobrir quais são os seus gatilhos, né? Bem, eu geralmente espirro quando eu chego perto de tal cortina. Então a gente pede, o paciente é alérgico, o paciente já tem um diagnóstico médico de alergia, de rinite alérgica, de conjuntivite alérgica, de asma brônquica, ele deve simplificar a sua casa, né? Ele deve evitar tapete, carpete, bicho de pelúcia, excesso de cortina, ou então usar essas coisas laváveis. Trocar a roupa de cama com mais frequência. Outra coisa a fazer é expor isso ao sol, né? A famosa, toda dona de casa já fez isso, né? Pega o tapete, vai lá fora, bate, aquilo ali gera uma nuvem de poeira que estava lá acumulada, toma sol e depois traz, aí já está mais tranquilo. Né? Olha, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do programa Tribuna Livre da TV Arapuã, o doutor Agostinho Neto, o nosso entrevistado médico, pneumologista, também professor universitário, com formação aqui na Paraíba e com especialização lá na USP em São Paulo. Vou pedir licença rapidinho ao doutor para trazer um recadinho da Narciso Enxovais com meu amigo Everton e daqui a pouco seguimos a entrevista. Alô, meu amigo André Agostinho. Doutor, a minha última pergunta ao senhor é no sentido do tratamento. Existe tratamento com antibiótico? Tem gente que consegue ficar bom com um tratamento só, precisa fazer tratamento para o resto da vida. Como é que é essa situação? Então, Bruno, antibiótico não é um assunto, não é a forma de tratamento para rinite, para alergia, para asma, né? Na verdade, o que há é um uso inadequado dessas substâncias. Você deve procurar um profissional de saúde, deve procurar o seu médico, o seu pneumologista, o seu alergologista, um otorrino e discutir o diagnóstico e receber uma prescrição, discutir a prescrição, entender a prescrição médica, né? Geralmente a gente usa corticoterapia tópica, usa um corticoide nasal, né, ou um corticoide inalatório, no caso de asma. Outras substâncias podem ser úteis transitoriamente, um antileucotrieno, um antihistamínico. Tem classes de substâncias aí que a gente lança mão para tirar sintomas mais imediatamente e principalmente lança mão para controlar a vida do paciente, os sintomas do paciente. A vida não. Liberar a vida para que seja plena e controlando os sintomas de paciente que tem asma ou tem rinite alérgica. Então tem uma série de substâncias. Os mais importantes, corticoides em baixíssima dose no nariz e para inalar. Geralmente são prescritos pelo médico e o que mais? Tenha em conta que isso pode permitir a você uma vida normal, né? sem restrições, sem maiores restrições. Antibióticos não devem ser usados, a não ser que haja uma infecção junto. Começou com rinite alérgica.
Aí você infectou, está com sinusite, aí é outra coisa. Eu Mas tive é sempre um um problema diagnóstico no caso médico. uma vez, o senhor falando de tosse, que no meu caso teve que tomar antibiótico, que estava uma tosse já um pouco Então, braba. mas aí foi tosse interpretado muito forte. pelo colega médico que ele viu que tinha uma infecção, né? Então, se tem uma infecção, tem bactéria, os antibióticos matam bactérias, basicamente. Eles não tratam alergia, não tratam inflamação do pólen, do ácaro, mas é interessante você citar isso, porque tem muita confusão, né? As pessoas, eu preciso de um antibiótico porque meu nariz está escorrendo. É por isso que a gente tem que ter um diagnóstico acurado e a medicação certa são antialérgicos, né? De preferência corticoide em doses muito pequenas, corticoide nasal, corticoide inalatório. Doutor Agostinho Neto, muito obrigado pela entrevista conosco. Prazer. Grande abraço, boa sorte na caminhada. Quem quiser encontrar o trabalho do senhor, onde é que o senhor atende aqui na capital de João Pessoa? Eu atendo no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, com a equipe de pneumologia. Ela tem o orgulho de compor a equipe de pneumologia de lá. Estamos à disposição da população. E atendo em consultório próprio também, lá no shopping Pátio Altiplano. Tá certo? Ok. A cuidar. Meu querido, obrigado. Doutor, um abraço para o senhor, tá bom? Até mais. Olha, pessoal.